Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos para mais um programa com meu grande amigo, Dr. Augusto Barbosa Reis. E continuando com o nosso papo sobre homeopatia. E na última vez nós ficamos falando sobre a energia, né? E aí eu quis abrir esse programa e pôr um ponto de reflexão, não só para nós, como para vocês ouvintes, que eu até falei sobre a aspirina, né? Por exemplo, o efeito colateral da aspirina, que é o de sangramento. Aí eu perguntaria, como que nós poderíamos chegar para a aspirina e falar, senhora aspirina, por favor, me dê apenas o efeito analgésico, eu quero não ter dor, mas não me dê o efeito de sangramento. Nós não temos como fazer isso. A mesma coisa eu falaria para a dona Cortisona. Dona Cortisona, por favor, me dê o efeito de broncodilatação, mas não me dê o efeito de reter líquido ou de surto psicótico. Né? Como que nós poderemos fazer isso? Gente, isso é energia. Isto é uma reação modificada do organismo, também chamado de alergia. Aquele medicamento é uma energia alterada. E agora, conversando aqui com o Dr. Augusto, como é que nós poderíamos imaginar isto dentro da homeopatia para que não hajam efeitos colaterais com os medicamentos homeopáticos, para que tenhamos aqueles efeitos típicos, que nem, por exemplo, eu sei que vocês tratam, por exemplo, vocês pegam um sintoma que seja, que tenha numa picada de cobra. Tem lá o desfalecimento. Aí o camarada vem com o desfalecimento, aí você escolhe um remédio à base de picada de cobra, à base do veneno da cobra, né? Como é que isso é feito? Gabor, essa é uma pergunta muito boa que você fez, porque assim, a homeopatia, como eu disse já algumas semanas atrás, é a cura pelo semelhante. Então, o semelhante cura semelhante. Então, o Hahnemann, o alemão, que desenvolveu essa técnica no final do século XVIII, ele notou, por exemplo, a primeira experiência dele foi com a cinchona. Naquela época, na Europa, tinha malária, né? A Europa tinha malária, aqueles pântanos. E ele notou, quando ele era um médico que tinha um senso de observação imenso, ele notou que quando as pessoas que se intoxicavam com uma substância chamada cinchona, elas tinham o quadro de intoxicação com a substância, ele era muito parecido com a crise da malária. Então, quem se intoxicava com essa substância tinha aqueles quadros parecidos com a febre terçã, que nós estudamos, que é crises de febre alta a cada 2 ou 3 dias, com delírio, dor no corpo, sudorese, que depois cedem. Ele viu que os pacientes que se intoxicavam com essa substância tinham crises de febre a cada 24, 48, 72 horas, com febre alta, dor no corpo, tremores, delírio, e depois melhoravam. E aí ele teve a ideia, ele falou assim, será que se eu der o sujeito saudável, que é intoxicado com a cinchona, tem uma coisa parecida com a malária. Se eu pegar aquele paciente que está com malária, se eu der a cinchona para ele, sara, e sarava. Curava a malária? Curava a malária. Curava a malária. Eliminava o plasmódium do sangue do Não sabemos, porque naquela época não existia, mas eu acredito que ou eliminava, ou então que estimulava a imunidade do organismo a lidar com o plasmódio, ou pelo menos deixá-lo quieto, né? Neutralizá-lo. Você quer ver uma outra ideia parecida? Por exemplo, naquela época, século XVII, XVIII, era comum você envenenar o teu inimigo, né? Então, se o sujeito não lhe era bem quisto, você dava um jeito de envenenar. E eram frequentes os envenenamentos, especialmente por arsênico. Então, o sujeito que é intoxicado por arsênico, naquela época por envenenamento criminoso e depois acidentalmente, o que acontece? Ele tem um quadro de broncoespasmo, com falta de ar, que melhora
quando ele está sentado, pior é quando ele está deitado, com suores frios e pálidos, que acontece principalmente quando ele está dormindo de noite na cama, que obriga ele a levantar na cama e ficar recostado como na cama. Como se fosse um edema agudo. Uma crise de bronquite. E um medo da morte, uma agitação intensa, com uma ansiedade intensa e medo da morte, uma sensação de morte iminente. Naquela época existiam os asmáticos, os bronquíticos, que com muita frequência nos dizem: doutor, é pior de noite quando eu deito, às vezes eu tenho que ficar recostado na cama, eu não posso deitar, e isso me dá uma ansiedade danada, me dá um medo danado e faz com que eu fique andando pela casa e etc. O Hahnemann fala assim: opa, então o sujeito que tomou arsênico, o paciente saudável, que tomou arsênico, saudável, ficou intoxicado, teve uma falta de ar com essas características. Se eu tiver um paciente asmático, doente, com uma doença dessas características, se eu der o arsênico para ele, deve melhorar. E melhorava. Né? Então, essa é a cura... Ou seja, foi semelhante, cura semelhante. Isso. Então, picada de cobra, a mesma coisa. É por isso que a homeopatia usa medicamentos vegetais, animais e minerais. Então, os venenos de cobra são grandes remédios homeopáticos. Por quê? Porque determinados... a gente conhece o que acontece quando o sujeito é picado pela cobra. E quando você tem um doente com uma doença parecida, semelhante com aquela, provavelmente aquela substância da cobra, muito diluída, vai fazer bem. Então, voltando à sua pergunta, a gente não pode chegar para a dona aspirina ou para a dona cortisona, né, e solicitar gentilmente que elas não exerçam esses efeitos colaterais, às vezes muito sérios, que a gente sabe. Mas na homeopatia, a gente tem substâncias, por exemplo, que são capazes de causar uma dor no paciente saudável. E, portanto, se eu tenho um paciente com dor, se eu der aquela substância, ela vai atenuar ou curar aquela dor sem o efeito colateral da aspirina. Se eu tenho substâncias na homeopatia que podem causar, você usou o exemplo da cortisona, da broncodilatação. Uhum. Então, eu tenho substâncias como, por exemplo, o arsênico. O arsênico é um grande remédio da bronquite, a asma, dos espasmos, né? E da ansiedade, do medo, esse medo difuso. Mas, então eu tenho, por exemplo, o arsênico e mais dezenas de outros que são capazes de causar um broncoespasmo. Então, na hora de uma crise de bronquite ou de asma, uma crise aguda, eu posso usar esse medicamento no paciente doente, que vai fazer a broncodilatação sem os efeitos colaterais da dona cortisona. Né? Muito bem. Já que você falou, tem vários que dão a broncodilatação, qual é o método ou qual é o sintoma que você analisa para utilizar este ou aquele medicamento? Mas antes de falar nisso, nós estamos falando da cortisona, eu quero falar uma palavra, porque senão você sabe que tudo que a gente fala pode ser usado contra É verdade. Nós não somos contra a cortisona, nem contra a aspirina, nem nada. Nós somos contra o excesso de uso e o uso indiscriminado destas substâncias. A medicina tem hora da acupuntura, tem a hora da homeopatia, tem a hora da cortisona, certamente, tem a hora do antibiótico e tem a hora da cirurgia. Então, que isso fique bem claro, que nós não somos contrários a nenhum desses fatores que eu falei, mas sim, nós somos contrários ao uso indiscriminado. Se o médico for uma pessoa capacitada, que a gente imagina que seja, e sabe o que está fazendo, e consciente, né, espiritualmente contactado com o universo, eu acho que vai ser um tratamento bem feito. É verdade. Né? Eu acho isso importante, isso.
Nós costumamos na homeopatia dizer, Gabor, que assim, o médico homeopata é um médico que acrescenta ao seu arsenal terapêutico a homeopatia. Isso. Que é o seu caso. Então é óbvio, nós somos pessoas formadas com residência e somos médicos, temos a formação clássica da medicina e usamos e utilizamos e sabemos valorizar todos os recursos da medicina moderna, mas acrescentamos a isso os recursos da acupuntura ou da homeopatia, né? A nossa crítica é, claro, ao uso indiscriminado e de uma maneira, assim, às vezes um pouco excessiva que se faz. Agora, você tinha me perguntado... Como é que você diferencia? Quando é que você vai usar o arsênico? Isso. Quando é que você vai usar o outro? Ou se ele tem algum sintoma principal no qual você se baseia, porque ele vem lá com 10 sintomas. E aí você escolhe o sintoma principal ou você escolhe a junção? Sim. Né? O grupo sintomático? Essa questão que você fez é boa. A homeopatia é uma medicina que só leva em consideração a experimentação humana. Diferente da alopatia, que usa rato, usa coelho, né? Na homeopatia é só uma experimentação humana. Então o Hahnemann, quando ele descobriu aquelas substâncias, ele começou a tomar as substâncias e anotar o que ele sentia quando ele tomava as substâncias. E ele não só dava essas substâncias para ele, mas dava para a família dele. Ele quase envenenou a mulher dele, os filhos dele. É um perigo, né? Exatamente. Então, quando ele tomava cinchona, por exemplo, nesse exemplo, ele viu que ele tinha crises de febre a cada 24 a 48 horas, com suores que duravam 3, 4 horas, prostração e que depois melhoravam. Quando ele tomava o arsênico, por exemplo, ele viu que ele tinha medo da morte, broncoespasmo, chiado no peito, tosse, agitação, etc, etc. Então ele ia anotando, isso chama-se a experimentação homeopática. E essas anotações, então a gente começou a desenvolver uma série de listas de substâncias que, quando dadas a alguém saudável, causam tais e tais sintomas A, B e C, isso fica anotado. Ou seja, foram todos experimentados em seres humanos. Em seres humanos, nunca em animal. E então, quando eu tiver um paciente que tem os sintomas A, B e C, ou que está se queixando de sintomas A, B e C, é muito provável que aquela substância ajude o meu paciente. Só que essa observação feita naquela época, não haviam os exames de laboratório, os exames de propedêutica armada, né? Era uma observação de fatos empíricos do que podia ser visto e anotado com muito cuidado. Então ele descobriu que, por exemplo, algumas substâncias causavam uma crise de asma, que era pior entre meia-noite e 1h da manhã. Isso está anotado. Já outras substâncias causavam a mesma crise de asma, mas que eram piores entre 11 horas e meio-dia ou no período da manhã. Ah, entendi. Alguns eram piores no frio, outros no calor. Isso está anotado. Alguns eram desencadeados por umidade, outros não tinham nenhuma influência, não sofriam nenhuma influência com a umidade. E isso está tudo anotado. Então, diante de um paciente que tem, por exemplo, esse exemplo que eu estou usando da crise asmática, não basta o paciente chegar e me dizer assim: doutor Augusto, eu tenho asma, eu tenho bronquite. Aí vem um interrogatório, é por isso que a anamnese do homeopata é tão longa, porque eu pergunto: tá bom, você me disse que tem asma, mas isso me ajuda muito pouco. Quando é que a sua asma é pior? Se ele me fala: é pior, eu tenho chiado no peito o dia inteiro, mas de noite, quando eu deito, é pior, eu já sei que eu tenho um remédio para isso. E se ele disser assim: olha, Augusto, de noite não é tão ruim, mas quando chega de manhã, assim, um pouquinho antes da hora do almoço, aí é terrível. Eu já tenho um outro remédio para isso. E vocês usam um relógio biológico? Dentro da medicina chinesa, nós temos um relógio biológico, que é da circulação daquela energia Jing, que eu falei, que ela começa às 3 horas da manhã circulando pelo pulmão. E cada órgão e víscera tem seu horário. Então é assim: das 3 às 5 é o pulmão, das 5 às 7 o intestino grosso, das 7 às 9 o estômago, das 9 às 11
o baço pâncreas. Das 11 a 1, o coração. Da 1 às 3, o intestino delgado. Das 3 às 5, a bexiga. Das 5 às 7, o rim. Das 7 às 9, o triplo, que é o circulação sexo, que nós chamamos. Das 9 às 11, o triplo aquecedor. Das 11 a 1, a vesícula biliar. E da 1 às 3, o fígado. Então veja que interessante. Se um paciente me vem e me procura com uma crise de bronquite, de broncoespasmo, da 1 às 3, eu vou saber que essa crise está ligada ao fígado, alguma intoxicação. Já se ele vier das 3 às 5, está ligado ao pulmão. Então, eu acho que você, se não existir, você pode acrescentar isso no seu armamento. No arsenal, né? No seu arsenal aí, a mais. Porque realmente é uma coisa que... Sabe, Gabor, sim, existe. Eu diria que na homeopatia não chega a esse refinamento da medicina oriental. Né? E essa tabela de horários que você acaba de me contar é muito refinado, isso é muito sofisticado. Olha que interessante, por exemplo, das 11 a 1 é o coração. Se você for lembrar lá para trás, a Leda Collor teve uma síncope cardíaca às 11h30 da manhã. O Paulo Francis teve um infarto às 11h30 da manhã. Luiz Eduardo Magalhães infartou às meio-dia. O horário, É impressionante, quer dizer, tem a ver com o coração. Certamente. É só que para quem ter olhos para isso, é só a gente prestar atenção nessas coisas que a gente vê que elas acontecem. Das 5 às 7 é o horário do rim. Isso. E o rim é o que dá a nossa força de vontade. Se você for no interior, aquela pessoa simples que mora naquela casinha de pau a pique, e você fala assim, nossa, que leseira que eu tô, que falta de vontade que eu tô. Ela vai falar assim, põe uma pitadinha de sal na boca, pronto. Você e melhora mesmo, porque das 5 às 7 é o rim, mas ela não tem esse conceito todo. Exatamente. Mas ela sabe que é. A homeopatia não chega a essa sofisticação da medicina chinesa, que é uma coisa que está sendo desenvolvida há 2.000, 3.000 anos, não sei. Mas a gente tem essa ideia assim. Então, por exemplo, determinadas constituições de pacientes, eles suportam mal o impacto da energia solar, né? Então são os pacientes que agravam entre 11 horas e meio-dia, né? Sim. Já outros, eles têm o famoso horário das 3 e 4 da tarde ou das 3 e 4 da manhã, que é o horário do fígado, né? Não, então, o fígado é da 1 às 3. Da 1 às 3, por volta. 5 é o pulmão. Pulmão. É mais ou menos nessa hora que os pacientes se queixam, né? Que ou eles sentem náusea, ou eles sentem um mal-estar, ou então acordam de madrugada. Para uma coisa muito interessante. Se você pegar um paciente com enxaqueca, ele vai falar assim para você, eu acordo de manhã com a dor de cabeça, mas se ele acordar na hora da dor, é entre 1 e 3 da manhã. É verdade. É verdade. É verdade. Que é o fígado. Já a pessoa vem com cólica, me fala assim, me liga à meia-noite, fala, tô com cólica e tal, já faz o diagnóstico de vesícula biliar à distância, porque é o horário da vesícula. Né? Da A sua classificação é bem mais sofisticada, mas existe esse conceito, sim, dos horários, do relógio biológico. Isso, né? É muito interessante. Que é uma coisa que na medicina que nos ensinam lá na faculdade, não é levada em conta, não é valorizada, né? Não é valorizada. Não. Então você vê, eu acho que por isso que esse conceito de dizer assim, o acupunturista ou o homeopata são médicos que acrescentam ao seu arsenal, à sua formação, os recursos da acupuntura, da homeopatia, eu acho importante esse conceito, né? Porque não se trata de combater, importante, mas de enriquecer os recursos, né? E eu acho legal a gente estar falando sobre esse assunto com os ouvintes, para que eles possam ver como existem ângulos diferentes de visão de um mesmo problema, de uma mesma várias situação. Formas de você abordar a situação. E nós podemos abordar assim. Isso. E proporcionar uma esperança, né? Porque muitos dos nossos pacientes, você sabe isso, eu sei, já passaram por excelentes colegas extremamente competentes,
e já fizeram tratamentos extremamente bem feitos e os resultados não foram tão bons quanto a gente gostaria que fosse. E a sua eleição pelo sintoma predominante é de acordo com o que o paciente conta ou é de acordo com o que você sente dele o que está acontecendo? Você entendeu a minha pergunta? Entendi. O sintoma que você vai usar a sua linha de tratamento. A homeopatia é uma ciência muito objetiva, então aquilo que o paciente conta, ele tem bastante importância. Ou seja, é uma ciência objetiva. Teoricamente, se o paciente contasse, num modelo teórico, se ele contasse a mesma história para mim e para você, nós chegaríamos à mesma prescrição. Agora, é óbvio que a medicina não é uma ciência exata, né? Não, então, claro. E que existe, e especialmente à medida que a gente vai ficando de cabelos brancos, né, Gabor? A gente vai desenvolvendo uma intuição, a gente vai desenvolvendo um feeling, uma sensação, uma capacidade de perceber determinadas sutilezas que não ficam totalmente claras. Então, essa sensação que a gente tem diante do paciente é levada em conta, sim. É levada em conta. Alguns chamam isso de intuição, outros chamam isso de uma habilidade clínica que os médicos têm. É óbvio que alguns têm mais do que outros, e é óbvio que ao longo das décadas que a gente exerce a medicina, isso é desenvolvido. Eu chamaria isso de poder diagnóstico. Mas isso é levado em conta, sim, mas isso não faz com que a homeopatia deixe de ser uma ciência objetiva. Aquilo que ele me conta é um dado eu entendi concreto, perfeitamente. Né? E baseado nisso, inclusive, com esse conhecimento e com a somatória do seu conhecimento que você tem sobre psicoterapia e sobre estados psíquicos, eu acho que você é mais competente ainda para analisar aqueles pacientes poliqueixosos que eventualmente estão descrevendo para vocês sintomas os quais ele pensa ter, mas não os tem, como, por exemplo, o indivíduo que tem síndrome do pânico e está sempre achando que está infartando. Ele sempre acha que está infartando. Se você for levar em consideração, você vai ter que dar um remédio para o infarto, entre aspas. É verdade. Né? Mas não é. Ele está tendo uma síndrome do pânico. Então eu acho que esse seu arsenal é muito importante. E por isso que nós vamos abordar nos próximos 2 programas toda essa parte da psicoterapia. Com toda a satisfação. Sabe, você também leva em conta isso na sua anamnese, né? Mas o tempo todo. Se o paciente fala assim, doutor, eu tenho dor de estômago. Uma coisa é se esse paciente tem dor de estômago e ele é uma pessoa colérica, brava, explosiva, né? Outra coisa é se ele tem essa dor de estômago e se ele é uma pessoa apática, que está deprimida. Ou seja, essa sensação de que, além da dor de estômago, do diagnóstico de gastrite, ainda tem um quadro emocional, uma coisa mais sutil por trás disso, é importantíssimo e tem que ser levado em conta, né? Tem que ser levado em conta. E nós vamos encerrar por aqui, mas deixando mais uma coisa que o Dr. Augusto falou, que me faz sempre refletir. Toda vez que um paciente chega e nos diz, eu estou com dor de estômago, nós precisamos precisar aonde é esse estômago que você está sentindo a dor? Porque nem sempre o que para ele é dor de estômago, é verdade, para nós é dor de estômago. Às vezes o paciente fala, me dói aqui o estômago. Exatamente, exatamente. É verdade. Então o paciente já falou para mim, eu estou com dor lombar. Aonde que é? É aqui, na lomba. É verdade. Não, aí não é lombar, é cervical. Mas o paciente não é obrigado não tem obrigação de saber. Portanto, deixo aqui claro aos colegas que estão assistindo que sempre perguntar e pedir para o paciente apontar aonde é exatamente sua dor, para não cometer nenhum erro diagnóstico. Esse é o grande segredo. Deixe o paciente falar. É isso. Deixe o paciente falar. E assim nos despedimos. Um bom final de domingo a todos vocês. Dr. Augusto, semana que vem nós estaremos novamente com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado.